Olá, turma, dando continuidade na nossa aula de História. Agora a Pro foi para a página 33 e vai falar um pouquinho sobre o texto Nova Ocupação Holandesa, né? Nós iniciamos hoje a aula falando do texto da página 31, né? Que é os holandeses no Brasil. E agora vamos saber qual foi a nova ocupação dos holandeses. Ok? Vamos lá. Em 1630, os holandeses voltaram a ocupar áreas coloniais portuguesas. Dessa vez, o povoado de Recife e a vila de Olinda, que fica em Pernambuco, que era centro importante na produção de açúcar. Os portugueses tentaram resistir ao avanço dos holandeses, mas sofreram diversas derrotas. Até 1634, o governo holandês incorporou a capitânia do Ceará e, em 1641, a capitânia do Maranhão. As capitânias sob o domínio da Holanda ficaram conhecidas como Brasil holandês. Para administrar as terras conquistadas, em 1637, o governo holandês enviou ao Brasil o conde Maurício de Nassau. De 1637 a 1644, ele estabeleceu um bom relacionamento com os senhores de engenho da região. Nassau concedeu empréstimos em dinheiro para a construção de engenharias e compras de pessoas escravizadas. Para os de engenho, essas medidas facilitaram e desenvolveram a produção do açúcar. Para os holandeses, garantiram o controle de comércio açucareiro e do tráfico de escravos da região. Durante o governo de Nassau, as vilas sob domínio holandês passaram por diversas reformas urbanas, como a construção de ruas, pontes, praças e jardins. Além disso, diversos artistas europeus vieram ao Brasil e retrataram a paisagem e a vida local. Essas paisagens que está aí no nosso livro, na página 3, certo? Na página 34, vai falar sobre o fim da ocupação holandesa. A administração de Maurício de Nassau não gerou os lucros esperados pelo governo holandês, que passou a questionar seus métodos após uma crise na produção de açúcar. Com isso, Nassau retornou à Holanda em 1644. Após a saída de Nassau, a relação do governo holandês com os fazendeiros da colônia ficou mais tensa. O governo passou a cobrar dívidas dos fazendeiros em crise, que, revoltados com as cobranças, aliaram-se a portugueses, indígenas e escravos na luta contra os holandeses. Esse movimento de revolta ficou conhecido como insurreição. E o que seria essa insurreição? É a revolta, ocasionada por descontentamento com determinada situação. Eles não estavam contentes, Então, eles fizeram esse movimento, contra os holandeses. A insurreição pernambucana durou de 1645 a 1654 e teve fim com a derrota dos holandeses, certo? Que é mostrando aí na página 34, nesta imagem, Que é a Batalha dos Guararapes, marcou, a retomada do domínio de Pernambuco por Portugal. Então, vamos fazer agora as atividades que inicia na página 34. 1. Você sabia que o açúcar pode ser produzido com o uso de outro recurso natural, que não é a cana?
Descubra que recurso é esse anotando apenas a primeira letra do nome de cada desenho. Então, tá faltando algumas letrinhas aí na atividade 1. Vocês vão colocar a primeira letra da imagem e vocês vão descobrir uma outra forma que pode se fazer açúcar, né, sem ser com a cana, certo? Na página 30 tá outras atividades, né? Atividade 1. Registre na linha do tempo o ano dos acontecimentos que marcaram a permanência dos holandeses no Brasil. Aí tá aqui, ocupação da capitânia de Pernambuco. Aí lá no texto tá o ano que foi a ocupação. Chegada do conde Maurício de Nassau. Também tem o ano, né, no comecinho lá do texto. Vocês têm que colocar os anos, tá? Conquista da capitânia do Maranhão, retorno do conde de Nassau à Holanda e, por último, a derrota dos holandeses na insurreição pernambucana. Atividade 2. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira. Os holandeses invadiram as capitânias de São Vicente e São Tomé? É verdade ou mentira, né? Os maiores centros de produção açucareira ficavam no litoral do Nordeste? Nassau facilitou a produção de açúcar emprestando dinheiro aos senhores do engenho? Muitos fazendeiros deviam dinheiro ao governo holandês e a cobrança dessas dívidas resultou um movimento de revolta que teve a participação de portugueses, indígenas e africanos, né? Os africanos aqui, né? Os escravos, tá? O movimento para expulsar os holandeses das colônias portuguesas na América foi denominado Insurreição Pernambucana. E para finalizar as atividades, na página 36, atividades, com Maurício de Nassau vieram artistas que representaram em suas obras a vida na colônia. Albert foi um dos pintores que retrataram a natureza, a sociedade e os costumes locais durante o tempo que passou em terras brasileiras. Observe as imagens e responda as questões. O que você observa observe na imagem 1? 2. Você conhece as frutas representadas na segunda imagem? Quais são? E C. Em sua opinião, por que os pintores europeus representavam a vida na colônia? Tá? Então, estas são as atividades e colocar o vídeo da matéria de geografia. Um super beijo e até o próximo vídeo.